Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada, a médica Gabriela Coral. Ela é médica hepatologista, professora e escritora e vai nos contar algumas novidades. Bem-vinda ao programa, Gabriela. Oi, Lígia. Oi, telespectadores. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Lígia. Estou muito feliz de conhecer o ateliê. A gente sente muita vida aqui, né? Então, eu tô achando excelente podendo estar aqui contigo, conversando, e especialmente trazendo essa novidade, né? Que é esse meu primeiro romance. Isso, que legal. Gabriela, ela é médica, então eu comecei a preparar a entrevista contigo e lembrei que eu conheci alguns médicos que buscam essa questão da arte, não sei muito bem porquê, se é por vontade mesmo, intuição artística, ou se é por fuga, por desopilar, mas tem uns que vão para música, vão para o canto coral, vão para pintura, escultura e escrevem, e tu foi para essa área da literatura, né? Como é que começa essa tua escolha pela medicina e a vontade de escrever? Então, eu acho que os médicos, a gente vê muito isso, né? Ou ele é músico, ou é escrita, a gente vê contos, crônicas, mas eu acredito que de certa forma a gente precisa expressar um pouco o que a gente vive, né? Então, para mim até a literatura veio quase antes da escolha da medicina, né? Desde criança, adolescente, a minha ideia era ser escritora. Eu queria ser escritora, legal. Esse era um sonho. Então eu brincava muito sozinha, eu tinha uma árvore que eu recebia os convidados, as pessoas, mostrava a minha biblioteca, mostrava meus livros. Que bacana! E aí eu tive a ideia de fazer jornalismo como formação. Mas começou a chegar perto do vestibular, também não me via como jornalista, porque eu queria era mesmo escrever, eu gostava de escrever poesia e tal, desde criança eu já rimava as coisas. Mas aí veio a medicina, que é uma profissão que eu amo, que eu sou muito realizada, mas sempre é essa outra parte criativa querendo se manifestar, né? Então, o contato com o paciente, né, é extremamente rico, E eu sempre tive esse olhar de escutar, em primeiro lugar de escutar, né, eu acho que é difícil, às vezes, nesse momento, a gente ser escutado quando está com algum problema, às vezes, muitas vezes o médico é muito técnico e eu não, parece que eu estou conversando com um amigo no consultório, né. É uma coisa tua, natural tua. Isso. Nesse livro, As Terezas de Itapuã, tem um médico também. Tem dois médicos, mas tem um que entra como personagem no meio mais ou menos na metade do romance, e ele é um médico também, um médico muito humano, muito sensível, que tem uma certa dificuldade até com aceitar o convite para ir para o leprosário, né?
porque ele acha que não vai conseguir lidar bem, ele está fazendo mais as pesquisas, porque na pesquisa ele não tem esse contato, mas ele gosta muito do ser humano, só que ele tem medo de sofrer, etc. Então, às vezes, perante o sofrimento, a gente coloca uma barreira, né? Mas a gente não pode agir dessa forma, né? Não pode perder nunca a empatia. É isso mesmo. Então, assim, para o nosso público entender, né, tu já publicou contos, né, um conto há um tempo atrás, e agora tu lança esse livro, esse romance, que se chama Terezas de Itapuã. E a minha pergunta é, como é que nasceu a motivação para escrever esse livro? O porquê do nome, Tereza, se são histórias de mulheres, de várias mulheres. E quanto tempo tu levou para escrever? Ele foi um livro que nasceu na pandemia também, como muitas obras. Como é que foi? Ele não nasceu na pandemia, mas ele foi finalizado na pandemia. Sim. Então, eu tenho 25 anos de formada, e eu fiz gastroenterologia e hepatologia, e um pouco depois da minha formação, da minha residência, eu atendi uma paciente, foi num pronto atendimento de gastro, foi a primeira vez que eu atendi, foi a única vez que eu atendi, ela estava com desconforto no estômago, não era nada muito importante, mas nós ficamos conversando, e eu perguntei de doenças prévias, ela disse, eu tive hanseníase, e precisei morar no leprosário, morei por 10 anos. Quando ela falou, assim, na hora eu disse, nossa, morou 10 anos, que horror, que complicado. Ela, não, doutora, eu fui feliz lá dentro. Eu casei, tive filho, a minha vida era ruim antes, depois eu encontrei meu espaço lá. Olha que incrível. E aquilo ficou na minha cabeça por meses, assim. E aí eu até pensei, nossa, precisava fazer algumas perguntas a mais, né? Mas o que me motivou foi isso, sabe? Como que ela encontrou... E eu me vi também, assim, eu tive muitos problemas, todos nós temos, alguns mais, uns menos, mas eu sempre vi essa força, essa felicidade, olhar o lado bom das coisas. Então, quando ela contou, eu me vi nisso. Mas eu fiquei muito curiosa, porque na verdade eu não sabia os detalhes, né, do Hospital Colônia, do leprosário, e eu fui estudar. Não é minha área de atuação, então eu fui estudar. E estudando, eu me deparei com muitas perguntas que eu gostaria de ter feito para ela e que eu não tive a resposta. Então eu disse, é esse o romance que eu vou escrever, né? Que tu já foi estudar o quê? A doença, o leprosário, ou tudo junto, como né, se escreve um livro, então, tudo junto, tu começou a pesquisar. Eu não tive uma formação específica para escrever. Sim. O que eu fiz foi uma oficina de literatura em 91, porque então eu decidi fazer medicina, e quando entrei na faculdade, era a Fundação Faculdade Federal de Ciências da Saúde, hoje é a Universidade de Ciências da Saúde, e que eu sou professora, e na época a gente escolhia se fazer na URGS, eu fazia lá medicina, e eu optei por fazer lá. E teve greve, né? Então, assim, começou a faculdade, entrou em greve, e tinha 2, 3 meses, eu disse, agora eu vou fazer, porque recém tinha vindo de um ano de estudo, passar medicina na federal, tudo. Aí eu disse, agora estamos de greve, não tem muito o que estudar ainda, porque a recém tinha começado, acho que 2 meses. Foi aproveitar o teu tempo livre. Eu disse, agora eu vou procurar uma oficina de literatura. E eu fiz essa oficina, e no final a gente publicou esses 2 contos. Que legal. E depois, durante a faculdade, eu entrei numa outra oficina do Assis Brasil, que eu queria muito fazer, que não estava disponível na época que eu fiz a primeira. Só que no primeiro encontro ele disse, vocês vão ter que ler um livro por semana, escrever 2, 3 contos por semana. Era uma demanda que eu pensei que eu não tinha condições na época. Hoje eu acho que eu faria. Mas com 18 anos, né? Sim. Eu achei, não, ou eu faço medicina ou eu me dedico para escrever. E aí, tu separa, tu estruturou esse livro em 2 partes. Uma parte, a segunda parte e o epílogo. Do que trata essa parte inicial do livro? Como é que tu desenvolve, então, na primeira parte? Como é que tu foi criando os personagens, os ambientes, né? Onde é que acontece toda essa trama, esse romance? Isso.
Então, é uma ficção, sempre deixando bem claro isso, mas baseado em fatos reais, né? E essa ficção tem uma personagem central, que é a Maria Teresa, né? É mais chamada de Teresa lá no leprosário, mas o nome dela é Maria Teresa. A Maria, eu ia escrever todo o livro em primeira pessoa, né? O primeiro capítulo é Maria Teresa em primeira pessoa. Mas teve uma questão assim que eu acho crucial do livro e que era muito delicada, que tinha uma lei na década de 50, então o leprosário foi criado de Itapuã, foi criado na década de 40 e a internação era compulsória, né? O paciente com hanseníase, se ele não se apresentava na unidade de saúde, ele era buscado em casa e era levado, era uma lei, ele tinha que morar lá no leprosário de Itapuã. Então, só que lá, assim, as pessoas moravam lá e acabavam casando, tendo filhos, como essa paciente que me contou. Mas ela não me contou essa parte triste, que era o seguinte, existia uma lei lá dentro, porque lá também tinha a prefeitura, da área suja, a área limpa, a área suja era dos doentes, a limpa era dos funcionários, das freiras, dos médicos, e na área suja eles tinham também as suas leis, a sua prefeitura, etc. E tinha uma lei lá dentro que dizia todo filho de pacientes com, né, se chamava lepra na época, hoje a gente usa o termo hanseníase, todos os filhos de doentes com lepra, era assim na lei, devem ser retirados imediatamente após o nascimento. Então eles saíam do leprosário e eram levados para um outro hospital, a alguns quilômetros de distância. Então foi muito difícil, na verdade foi impossível escrever essa parte em primeira pessoa, né? Sim. Então eu disse, tranquei nisso, eu fiquei quase 20 anos escrevendo isso. Ah, é? No meio do trabalho e tudo também, né? Sim, E daí sim. eu fiz Vinha as mestrado, ideias e tu escrevia. fiz mestrado, fiz doutorado, entrei na universidade. Olha só, que legal. E sempre escrevendo, aí escrevia um pouco, parava. E só que eu não passava dessa parte da criança ser retirada. Eu chegava a escrever o parto e depois... Bom, e aí eu tive uma ideia, eu disse, bom, se ela não está conseguindo fazer isso, né, a Maria Teresa é muito sensível, ela não vai conseguir perder essa criança assim. Mas ela pode ajudar uma outra pessoa, uma grande amiga dela. Então, começa na parte 1 contando a trajetória da Teresa até chegar no leprosário, a trajetória da Ana, que é a outra personagem. E as duas histórias se misturam lá dentro, então, do leprosário, com essa temática, com essa... Chega a ter um suspense, que eu não vou contar para vocês. Acontece uma coisa em relação a essa criança que nasce e é retirada, e a Maria Teresa quer salvar ela do abandono, né? Não quer que essa criança saia. Ela ajudou já a tirar algumas crianças, mas aí ela lembra de coisas da vida dela. Ela não quer que aquela criança sofra. Ela tenta algumas coisas, ela tem umas ideias, ela quase fica obcecada por ajudar aquela criança, assim. E depois ela mesma é pega de surpresa com uma situação que acontece. E aí então vem toda a trama. A trama, que é o central, vem na segunda parte, então. Né? Tá, então antes da gente entrar na segunda parte, eu queria que tu falasse um pouco, porque eu achei muito interessante, assim, quando eu era criança, o público, eles conhecem às vezes as minhas trajetórias, assim, também eu passei minhas férias na praia de Itapuã, né, quando eu era criança em alguns momentos, em julho ou no verão. E era um lugar muito bonito, sabe? Muito agradável, muita natureza. Mas eu não cheguei a conhecer esse hospital colônia de Itapuã, né? Eu nem sabia da existência dele, talvez, como tu falou que era mais em cima. Poderia contar um pouco, assim, a história do hospital, que tu falou que ele iniciou na década de 40, e o como é que era lá dentro? Era uma cidade, as pessoas entravam por um pórtico e não podiam sair dali, né? Tinham casas para morar. Então, era assim, uma cidade, ela era, como eu te falei, assim, ela tinha a parte limpa. Então, primeiro pórtico, tu entra na parte limpa e depois tem a parte suja, que tem o segundo pórtico, onde está escrito nós não caminhamos sós.
E aí, a partir dali, tem as enfermarias, o hospital, e tem algumas casas, tem umas casas geminadas, que eles iam casando lá e iam ficando nessas casas geminadas, né? Essa estrutura existe até hoje, tinha 2 igrejas, tinha um salão de festas, onde eram feitos bailes nos comércio domingos. também? Tinha tudo, tinha padaria. Eles tinham uma moeda própria também. Uma moeda própria? Uma moeda própria, então trabalhava, ganhava o dinheiro lá e tudo, mas era uma moeda própria para ser usada lá. Sim. Né? Tinha pessoas que fugiam também, né? Então tinha os guardas, tinha prisão lá dentro. Né? Tinha prisão dentro do leprosário, então era uma mini cidade, a gente pode dizer assim, né? Essa prisão era mais relacionada a algum mau comportamento ali dentro ou alguma pessoa do lado de fora que precisava ser presa e tinha a hanseníase? Era um mau comportamento, né? Dentro ali da comunidade. Essas fugas, etc. E as pessoas internadas, elas tinham acesso à praia? No teu livro tem episódios assim de que eles podem ir na praia? Então, como eu tinha liberdade da ficção, né? A minha personagem, depois de uns 8 anos dentro do leprosário, ela já estava usando as medicações, né? A primeira medicação que surgiu, então ela pôde, alguns poucos pacientes puderam fazer um passeio até a lagoa, né? E o ambiente lá é muito lindo, então ela descreve esse passeio, ali ela tem também, ela vislumbra aquela natureza linda, né? E ela se depara a Lagoa dos Patos. Tem, né? A Lagoa Negra e a dos Patos atrás. Mais pra frente. E talvez tu não lembra do leprosário, porque ele é afastado mesmo. Ele é um pouquinho afastado da vila ali, e ele é em cima do morro, né? Mas a vista ali no morro também é muito linda. Hoje deve estar bem diferente, porque quando eu conheci era terra de chão batido, hoje deve ter mais casas, não sei, faz muito tempo que eu não vou lá, muitos anos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos conversando com a doutora Gabriela Coral, né, escritora que está lançando um livro, Terezas de Itapuã, e eu gostaria de lembrá-los para visitar a minha loja virtual, ligiamarques.com.br. Essa echarpe que eu estou usando hoje em crepe pintado com vermelho está disponível na loja. Esperamos vocês. Até daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a doutora Gabriela Coral.
Gabriela, esse fato do isolamento, ele faz um corte na vida da pessoa, né? Não era diferente naquela época da hanseníase, que a pessoa tinha que ser retirada dos seus familiares, das suas, né, do seu convívio, do seu trabalho, inclusive, e morar num internato como esse, num hospital. E em relação à pandemia hoje, digamos assim, né? Então, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que tu explicasse o que é a hanseníase, né? O que é essa doença e qual a relação que tu faria desse fato do isolamento das pessoas que tinham essa doença naquela época em relação à pandemia de hoje. Quais as reflexões, as dúvidas da época e as de hoje e as reflexões que a gente pode fazer hoje sobre isso? Excelente pergunta. E, Lígia, até relembrando um pouco que tu me perguntasse sobre o tempo que eu fiquei escrevendo o livro, foram muitos anos, mas eu consegui finalizar na pandemia, porque se tu lembrares, bem no início a gente se afastou, a gente tentou, enfim, que a contaminação não se propagasse, mas não tinha muitos casos, então eu trabalhei menos naquele período, a universidade também parou, o consultório eu esperei um pouco, só atendi urgências, né? Então foi um momento que eu pude dedicar mesmo para terminar, talvez não fosse a pandemia, não tivesse terminado. Mas, e também deu essa coincidência de que eu estava tratando de coisas, né, que aconteceram lá na década de 40, então a internação compulsória no leprosário foi até 62, né? A hanseníase, ela é uma doença que se manifesta na pele, né? O que acontece são algumas manchas, mas é uma bactéria, chama uma micobactéria, que é um Mycobacterium leprae, que ele é transmitido mesmo de pessoa a pessoa, mas hoje a gente sabe que transmite muito menos do que se pensava naquela época, mas essa bactéria, ela atinge as terminações nervosas também, né? Então essas manchas, por exemplo, elas são umas manchas, mas naquela área da mancha a pessoa não tem sensibilidade, né? Então, assim, a Maria Teresa, quando faz o diagnóstico, inclusive, ela põe a mão acidentalmente no fogo, mas não sente calor e não sente o fogo queimando. Perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Então, e isso vai destruindo os nervos, vai também, vai caindo a sobrancelha. A própria bactéria vai... A bactéria, ela faz uma inflamação nos nervos, né? E isso depois tem outras consequências em alguns órgãos também. Então, é uma doença, sim, ela é uma doença crônica. Era uma doença crônica, hoje ela tem tratamento ambulatorial, né? Que bom. Isso, tem tratamento bastante eficaz, ambulatorial, a pessoa não precisa internar, né? Ela toma um conjunto de remédios e ela consegue curar a doença. Mas naquela época, nos tratamentos iniciais, ficava tomando cronicamente por muitos anos, né? Sim, as pessoas não sabiam ainda se era transmissível ou não, ou ela era realmente? Ela é transmissível, mas Uhum. tem algumas coisas que não se entende até hoje, assim. Por que algumas pessoas entram em contato e não se contaminam? Ah, entendi. E outra questão é assim, por que umas pessoas demoram 6 meses depois do contato para desenvolver a doença e outras 10 anos depois? Tem duas formas também, tem a forma com poucos bacilos, com mais bacilos, então as formas mais agressivas, outras menos. Mas provavelmente aquele isolamento do jeito como foi feito hoje, a gente olhando para trás, foi um pouco exagerado, né? Então, essas questões aqui que também... Que não é muito diferente com o vírus, com o coronavírus, que uns pegam, outros não pegam. Assim, teve essa variante agora mais recente, que a transmissão era maior, sim, maior. Né? Mas eu acho que toda essa questão, quando a gente está vivendo, e a gente sentiu isso na pandemia, às vezes tem questões, essas doenças, quando elas se apresentam, elas são novas, a gente às vezes não sabe exatamente como agir, qual é o melhor momento de fazer lá o isolamento, lockdown ou não. Hoje a gente lida com isso. E lá no romance, o Dr. Felipe também tinha muitas dúvidas, né? Porque a Maria Teresa, ela queria salvar aquela criança, ela se envolve de uma forma exagerada, até meio obsessiva, como eu falei, vocês vão ver. E depois ela vai argumentar com a madre, né? Com a freira, com a madre e com o Felipe. Ela diz assim, mas
não sei o que vocês estão tão preocupados, vocês tiram as crianças daqui, isso aí é um absurdo. Então ela começa a questionar e o Dr. Felipe começa também a se questionar. E até foi no momento que estava muito perto de ser extinto o isolamento compulsório, mas ainda não estava extinto. Sim, e a informação não era que nem hoje, né? Sim. Né? Tão rápida pra gente. Então ele começa também a se questionar, será mesmo que a gente tem que continuar isolando essas crianças, né? Então ela traz essa questão. E um pouco depois o isolamento compulsório foi... Menos mal que as crianças iam para um outro internato e os pais podiam visitar? Como é que era? Não? Não, às vezes ficava muito perdiam tempo contato, sem. anos. Isso. Tá, e na parte 2 do livro, como é que se desenvolve essas relações e esses episódios entre os personagens? Então, o livro, ele joga todo com as duas, especialmente na parte 1, com as duas histórias, né? A história da Maria Tereza e da Ana antes de chegarem. E depois antes de chegarem no internato. Isso. Uhum. E depois a convivência delas, né? Como é que acontecem as coisas lá dentro, lá com dentro, elas. Né? Quer dizer, as pessoas chegavam lá, por exemplo, a Maria Tereza era cozinheira, né? Mas ela chega lá, ela acaba trabalhando como auxiliar de enfermagem. As pessoas iam descobrindo outras profissões, então ela começa a ajudar o primeiro doutor que salva a vida dela, que é o doutor Ricardo. E ela aprende lá. O sonho dela é ser pintora. Né? Que legal! Mas ela começa a trabalhar nisso. E a Ana, que é a outra personagem, estava fazendo... A Ana era uma família paupérrima, mas ela foi com uma tia que trabalhava com uma família numa farmácia. Ela vai com 10, 11 anos de idade, ela sai de casa para tentar ter uma vida melhor. E ela até consegue fazer a faculdade, mas no meio da faculdade ela é diagnosticada com a lepra e vai, né, com a hanseníase e vai para essa internação. E lá ela trabalha um pouco como assistente do prefeito, depois de se recuperar, né? E lá ela conhece o Anderson, né? O Anderson, eles casam e eles têm um filho. E aí na parte 2 realmente vem essa trama dessa questão da criança, né? E do envolvimento entre eles. Tá. E depois entra o médico no leprosário, que é o Dr. Felipe, e participa dessa trama principal também junto com eles. Que legal. E ela não pode contar tudo, né? Porque a gente tem que comprar o livro. E o que me chama atenção é o seguinte, se é difícil de falar sobre felicidade nesses casos, porque é incrível também o poder de adaptação das pessoas, né? No fim, as pessoas vão pra lá e como tu disse, aquela tua paciente disse que ela foi feliz lá naquele lugar, né? Então, na tua pesquisa, assim, pra tu escrever o livro, no teu romance, é possível encontrar felicidade? Então, a maioria dos depoimentos que a gente vê e da literatura que tem, as pessoas sofreram muito, né? Isso é isoladas. Certo, né? Isolada, longe da família, longe dos filhos, né? Então, de regra, assim, eu acho que foi extremamente sofrido, né? Mas essa era a história pessoal, né, da Maria Tereza, que foi baseada nesse relato. Então, aquela pessoa, sim, ela tinha problemas em casa, né, com a mãe dela. E ela encontrou o esposo, que ela estava casada até então, teve um filho. Eu não sei qual o período, se ela teve um filho mais perto dessa liberação, porque depois as crianças podiam ficar lá, depois de 62. Mas a minha história se passa antes disso, né? Então, assim... Certamente não é uma história feliz, é uma história dura, uma história triste. Eu conto do meu jeito, que é um pouco mais leve, assim, mas eu acho que, assim, como na vida real, cada pessoa tem uma leitura, né, dos seus... Sim. E algumas pessoas, a gente tem alguns exemplos, encontram na miséria, na desgraça, na doença, tu encontra uma parte positiva e vencedora, né? Então, a Maria Tereza, ela tem isso dentro dela. A Ana já não consegue fazer a mesma trajetória, assim, né? Para a Ana foi mais difícil, assim, a gente percebe isso até o final. E tu teve a oportunidade também de conhecer a Índia. No teu livro, o que tu aprendeu lá com os indianos e se tu aplica essa experiência também no livro, em alguma personagem?
A Índia sempre me fascinou também. Eu pratico yoga há uns 18 anos, né? E desde lá, então, eu sempre quis conhecer essa outra cultura, conheci através do yoga. E um pouco antes da pandemia, eu tinha passado um mês num ashram no sul da Índia, da Ama, né? Que é uma guru. Então, fiquei lá meditando um mês e foi incrível, né? Então, o que tem é essa visão mais holística, né? E uma visão mais integral, mais holística da pessoa, do ser humano, né? Essa questão da energia, né? E no livro tem uma personagem que é baseada, né? Que é a Marga, né? A Marga é uma psicóloga que foi professora universitária e agora já está aposentada, mora no meio do mato. E a Marga tem lá uma pintura da Lakshmi, que é uma deusa indiana, e ela tem uns métodos um pouco diferentes, né? E como é que ela vai parar no leprosário? Porque, na verdade, a Ana tem um problema psiquiátrico importante, não chega a ser um spoiler dizer que uma mãe que o filho é retirado, né? Ela entra, claro. no caso da Ana, teve uma psicose puerperal, né? Então, o puerpério foi muito difícil para ela tem que ser internada e o psiquiatra é chamado, né? O Dr. Felipe tem um colega de faculdade que era psiquiatra, chama para ajudar ele a medicar. Mas o psiquiatra, ele pensa assim, bom, não tem muito o que fazer além de medicá-la, mas eu acho que ela precisa fazer uma terapia, etc. Lembra da mãe, que mora no meio do mato, que é uma psicóloga aposentada, vai lá chamar a mãe para ajudar a curar a Ana lá no leprosário. Que legal. E para encerrar, assim, pois é curioso, assim, enquanto tu relatava, que o escritor, ele escreve e descreve, eu tava imaginando com imagens tudo que ela tava contando, né? Porque eu sou mais do desenho da aventura. É muito interessante isso, porque não vai imagens no livro, né? Aliás, não, mas é engraçado, porque eu também enxergo, né, os personagens. Eu só imagino, né? Porque a gente é cheio de imagens, né? E o livro é muito bonita a capa, mas a gente já fala sobre isso. Para encerrar o programa, eu gostaria que tu falasse uma questão assim da tua relação com o teu cliente, porque, por exemplo, para mim, assim, a medicina ela já é uma arte, né? Porque para mim ela é a arte de colocar o humano em sanidade, né? Fazer o sujeito retomar a saúde do seu corpo físico, porque quando ele chega já com a doença, ele já saiu do seu centro, da sua, digamos, plenitude, da sua leveza, né, do seu equilíbrio, né? Então, qual é a tua visão como médica em relação ao humano, se tu usa outros conceitos, outros conhecimentos, como medicina oriental, como, né, o conceito holístico, enfim, como é que tu faz essa relação de amor que no fim a gente tem, né, com o paciente? Desde que me formei até hoje, o que eu faço é essa atenção total à pessoa que está na minha frente, né? Hoje eu não lido mais com internação clínica, é o consultório, mas quando fazia internação também é estar completamente presente e disponível para aquela pessoa naquele momento, né? As pessoas nos procuram num momento de fragilidade, de sofrimento. A gente precisa escutar aquela pessoa, né? Quer dizer, eu faço muito de entrar no universo daquela pessoa, né? Entender. A primeira coisa também que eu ofereço, assim, é um diagnóstico acertado e uma conduta acertada, né? Mas dentro disso eu também sempre deixo muito claro que não acredito que a doença venha sozinha, né? Sim, sim. E também eu sou especialista em doenças de uma fígado. Causa, né? Sou especialista em doenças de fígado, estômago e tal, mas eu sempre, o paciente às vezes vem te mostrar todos os exames e eu digo, não, eu estou atendendo a pessoa e não o órgão, né? Então, claro. assim, eu acho que essa abordagem é muito importante também, né? Primeiro, assim, então, de atenção total ao teu paciente, ao teu cliente, né? De disponibilidade, eu sempre tive muita disponibilidade para os meus pacientes, e eu acho que dessa forma tu já abre, né, um momento em que há uma confiança, né, porque também assim, isso eu acho que o paciente ele não vem só buscar um remédio, né, ele vem buscar uma luz, né, ele vem buscar também
aconchego. Ele já está debilitado também, né? Então ele quer... Então, assim, eu não sigo nada específico, né? Quer dizer, eu faço medicina ocidental lá no Ashram, que eu fiquei um mês. Eu tive um problema de saúde e eu entrei em contato lá, tem um hospital ocidental e tem um ayurvédico, né? E no fim eu fiquei mais meditando. Não, mas eu procurei atendimento ocidental, conheci o ayurvédico também, mas eu acho que para mim, na minha concepção, é essa questão holística da pessoa, mas o que eu hoje faço é escutá-la de forma integral, é entender não só a doença física, mas o que levou o paciente a ter aquele problema. Ótimo. E é essa disponibilidade e essa assertividade, essa segurança que eu tenho com eles, que eu acho que ajuda também. Né? Claro, a confiança, né? Que bacana, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria que tu falasse para o nosso público onde é que a gente encontra, né, o livro para comprar e o lançamento que ocorreu então em 26 de maio. Por não presencial, né, por enquanto. Isso, esse lançamento foi um presente de aniversário. Parabéns. Isso, dia do meu aniversário, dia 26 de maio, né, foi um lançamento online, né, se tudo der certo a gente possa ter uma feira do livro em Porto Alegre esse ano e possa fazer presencial, mas foi online. Onde é que as pessoas podem assistir, porque tu vai dar mais spoilers, né? Isso, no YouTube, no YouTube da Sala Libretos, e também pode procurar lá como Gabriela Coral, ou Libretos, ou o nome do livro, né? E ele está disponível então no site da Libretos, que é super fácil o acesso, né? Ela entrega. E na Sesma de Santa Maria também a gente... isso mesmo. Sim. Também pode comprar na Sesma de Santa Maria. Que bacana, que bom. Gabriela, muito obrigado pela participação, pela tua colaboração no programa e pela vinda até aqui. Muito obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir o programa e todas as entrevistas na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e em todas as nossas páginas sociais do Facebook, YouTube e Instagram. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa. Se você deseja ser um apoiador cultural, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. E a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa. Solução em produtos para piscinas e higienização.